Bom dia a todos e todas, os diretores, Jaime Agenor, os adjuntos, a Luciana Neilton, a nossa ouvidora, os nossos colegas da Anvisa e os presentes. Às 10 horas e 20 minutos do dia 24 de abril de 2012, nós estamos dando início à 5ª reunião de diretoria colegiada aberta ao público do ano de 2012. Eu já gostaria de passar uma informação de interesse das pessoas que estão aqui presentes. Nós comunicamos que o julgamento de processos em grau de recurso aconteceria e acontecerá a partir das 14 horas. Isso foi comunicado ontem, ontem via a internet, para facilitar a organização do deslocamento do trabalho dos senhores. Nós temos na pauta da reunião de hoje 4 temas no item de apresentação e discussão. Depois temos 3 temas para deliberação, que são assuntos de regulação, e, na sequência, os processos em grau de recurso para julgamento. Eu gostaria já de pronto de solicitar aos diretores presentes a manifestação acerca de solicitações que nos foram feitas para julgamento em sessão fechada de processo em grau de recurso. Pediria aos diretores que anotassem. Foram solicitados para julgamento em sessão fechada os processos constantes na pauta nos itens 2213, 2231, 2232, 2234, 2236, 2237, 2238, 2239, 2213, 2215, 22316, 22318, 22319 e 22320. Eu solicito a manifestação dos... me desculpem, eu pulei o 2233. Eu pergunto aos diretores se há alguma manifestação em contrário. Jaime? Não há nenhuma manifestação em contrário da minha parte, só um esclarecimento no 22316. Foi feito pedido de sigilo também? Sim. Tá. Agenor? Então, estão aprovados os julgamentos em sessão fechada dos itens solicitados. Já adianto aos requerentes que, tão logo seja marcada a sessão, a Secretaria da Diretoria Colegiada fará a comunicação da data do julgamento. Temos ainda solicitações de sustentação oral em processos em julgamento, nos itens 2211, 2212, 2211, expediente de interesse da empresa Divina Distribuidora de Vitaminas, o 2212, também
da mesma empresa interessada, e o item 22322, empresa Hipolabor Farmacêutica Limitada. Alguma manifestação em contrário? Não havendo, então estão aprovadas as sustentações orais nos 3 processos relacionados. A diretoria também recebeu uma solicitação. Tem uma questão em relação ao item 2221, de interesse da empresa Eurofarma Laboratórios S.A. Esse item, na verdade, precisa ser retirado da pauta, tendo visto que o mesmo foi pautado na reunião aberta passada e foi concedido o pedido de julgamento em sigilo. E, na verdade, houve um equívoco por parte da secretaria, né, da inclusão na pauta da reunião de hoje. Peço, inclusive, desculpas sobre qualquer transtorno causado aí à empresa, mas está preservada a decisão da diretoria colegiada de julgamento desse recurso em uma sessão fechada, cujo o comunicado da data será feito oportunamente. Na hora do recurso, né? Uhum. Passamos, então, imediatamente para o primeiro item da ordem aí do dia, da pauta. Nós temos uma apresentação sobre um tema que é de muita satisfação por parte da Anvisa, um informe sobre o lançamento da revista Visa em Debate, Vigilância Sanitária em Debate, Sociedade, Ciência e Tecnologia, que é fruto de uma parceria estratégica entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, o INCQS, que é um órgão da Fundação Oswaldo Cruz. Essa revista foi lançada no último dia 13 de abril, e nós temos aqui uma apresentação que vai ser feita pela Isabela Delgado, que trabalha no Núcleo de Gestão do Conhecimento. Isabela, por favor. Ela é do INCQS? Desculpa. Pensei que fosse do NEPEC. Pode? Então tá bom. Ô, Isabela, o Jaime, como eu me equivoquei aqui, dizendo que você trabalha aqui na Anvisa e você trabalha no INCQS, o Jaime disse que você pode começar amanhã no Núcleo de Gestão do Conhecimento e não tem nenhum problema, viu? Exato, exato. E tenha certeza que eu também e o Agenor já aprovamos o início do teu trabalho aqui amanhã. Eu acho que não está. Esses microfones são sempre uma dificuldade. Bom dia. É uma alegria estar aqui de novo. É a terceira reunião da DICOL que eu participo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, esse espaço disponibilizado para que a gente do INCQS possa estar aqui hoje apresentando um projeto que vem ganhando enorme destaque, não só no INCQS, mas também junto à presidência da Fiocruz. A gente vem trabalhando com muito carinho nesse projeto e é muito bonito ver a consolidação dessa proposta. Eduardo Leal não pôde estar conosco hoje por conta de uma agenda apertada, inclusive fora do Rio de Janeiro. Ele pede que eu transmita seu abraço e também a satisfação dessa parceria e da gente estar avançando um pouco mais na concretização da revista, né?
a gente acredita que, assim como os outros projetos já trazidos à Adcol, esse apoio e essa parceria com a Anvisa, ela é muito importante para que a gente possa, de fato, ter o sucesso e a consolidação da revista, já que se trata de uma revista específica para a vigilância sanitária. Então, para que a gente possa, de fato, legitimizar essa proposta, é importante esse apoio e esse trabalho tão próximo de vocês, que já vem acontecendo através da nossa parceria com o NEPEC, né? Como eu vou apresentar. Bom, o grupo que vem trabalhando, né, na criação da revista Vigilância Sanitária em Debate, Sociedade, Ciência e Tecnologia, partiu de algumas premissas ao pensar a sua criação. A primeira delas diz respeito ao papel central que a gente acredita ter um canal de divulgação, né, um veículo de divulgação, como é uma revista científica, nos processos de disseminação, transferência, compartilhamento de informação, né? Em última análise, também no avanço das fronteiras do conhecimento. Então, essa foi a principal premissa ao pensar a criação da revista, mas também a gente acredita que uma revista específica em vigilância sanitária, ela promove a consolidação dessa área como campo de conhecimento. E o que a gente vem observando também como professores de cursos em vigilância sanitária, é que a produção científica nessa área específica de vigilância sanitária, ela vem crescendo muito nos últimos anos. Mas os produtos de teses, dissertações, monografias, muitas vezes passam desapercebidos ou ficam só no fórum desses trabalhos. E a criação de uma revista específica, ela vai auxiliar para a divulgação, né, e também na consolidação da vigilância sanitária. Além disso, como eu falei, muitos dos trabalhos de pós-graduação, eles, quando publicados, eles são publicados em revistas com foco disciplinar, né? Então, aquelas revistas próprias, por exemplo, da área de ciências da saúde, medicina, nutrição, farmácia, biologia. E a gente entende que o caráter interdisciplinar da vigilância sanitária, ele pressupõe a articulação das áreas. Então, a gente quer, com a criação da revista, promover essa articulação, inclusive a articulação de 3 eixos que a gente pensou ao pensar, inclusive, o nome da revista, que é a Sociedade, a Ciência e Tecnologia. Então, através de pesquisa e estratégia produzida nas áreas de ciência e tecnologia, a gente quer chegar à sociedade, trazendo melhorias de processo e bens para a sociedade. Então, foi isso que a gente pensou ao criar, inclusive, o nome da revista. A nossa proposta, então, com a revista, é divulgar artigos acadêmicos e científicos inéditos que articulem temas multi- e interdisciplinares relativos à sociedade, à ciência e à tecnologia, desde que o objeto trabalhado seja aplicável à vigilância sanitária. Essa é a proposta. Eu dividi aqui o nosso projeto em 3 fases. A gente se encontra no finalzinho da fase 2. Na primeira fase, a gente pensou, a gente trabalhou no projeto editorial e a gente teve a parceria de pessoas do NEPEC, aqui da Anvisa, pensando no projeto editorial conosco. Esse projeto editorial ele foi aprovado junto à direção do NCQS e também junto à presidência da Fiocruz e à editora Fiocruz, porque esse é um selo que a gente pretende ter. Na fase 2, a gente definiu a equipe. Hoje a gente conta com 5 a 6 pessoas no INCQS, da área de TI, biblioteca, comunicação e também editores, e uma secretária executiva trabalhando como equipe da revista. A gente já tem um espaço físico também próprio para a revista. E a gente trabalhou na construção do site, que eu vou mostrar para os senhores, né, a partir de um software livre, que é o OJS. Ele é um software criado exatamente para revistas científicas, então as ferramentas que ali se encontram são muito úteis para revistas científicas, e a gente trabalhou, então, na criação da identidade visual, que é essa que está aí colocada, e na arrumação desse site. Trabalhamos também na divulgação. Eu trouxe algum material, folders, cartazes, marcadores de livros, que a gente está distribuindo aí nas universidades, nos LACENs, vigilâncias sanitárias, enfim, estamos nesse momento de divulgação e peço ajuda nesse trabalho de divulgação. Isso é muito importante para a gente nesse momento.
E como já foi dito, o lançamento da revista, que ocorreu no último dia 13, uma sexta-feira 13, no Rio de Janeiro, foi uma festa muito bonita, que contou com algumas pessoas aqui da Anvisa, né? E estamos no momento de receber os primeiros trabalhos. Então, precisamos muito da ajuda da divulgação para que a gente tenha, de fato, demanda. A gente não conhece essa demanda, mas a gente espera que seja muito grande. Eu queria passar... peraí. Aqui eu trouxe o site. No material de divulgação, a gente tem o endereço. Essa é a primeira página, né, do site. Já está no ar. A gente já recebeu alguns e-mails após o lançamento do dia 13, de pessoas interessadas no envio de trabalhos. E voltando aqui, então a gente está nesse finalzinho da fase 2 de receber os primeiros manuscritos e entrando na fase 3, que é de publicar o primeiro número. A gente está prevendo o primeiro número para o segundo semestre deste ano de 2012 e prevendo também a indexação nacional e internacional. Para indexação em bases de indexação, a gente precisa de cerca de 60 a 80 artigos publicados. Isso significa 3 a 4 números. A gente está trabalhando com 20 artigos por número. Então, aí, num ano, como a gente pretende ser trimestral, no final de um ano a gente pretende ter a indexação dessa revista. Estamos trabalhando para isso. Então, a revista ela é uma publicação trimestral, como eu já adiantei, exclusivamente online, editada no NCQS da Fiocruz, sendo o único periódico científico atualmente brasileiro dedicado ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Público-alvo, comunidade científica, técnica e educativa, tanto nacional quanto internacional. Bom, como a gente pretende trabalhar os 3 eixos, sociedade, ciência e tecnologia, a gente pensa em 2 modelos, são 5 as modalidades de trabalhos enviados à revista, 2 que a gente está dando assim, um destaque, que é o artigo de debate e relato de experiência, né? Então, no debate, a gente entende texto que expresse o ponto de vista dos autores e que poderá ser confrontado ou complementado por um ou mais textos com opiniões distintas ou conforme as do primeiro. E o relato de experiência, que é a descrição de episódio observado na prática científica ou durante o exercício profissional e que deve ser confrontado com estudos acadêmicos. Então, além do artigo científico, resenha e revisão, a gente está dando destaque também a essas 2 modalidades. Isso foi pensado exatamente para que a gente possa articular os 3 eixos. O nosso planejamento, a gente tem como diretrizes de modernidade o acesso livre e gratuito ao conteúdo da revista, publicação em 3 idiomas, inglês, espanhol e português. A gente tem o sistema de submissão digital de artigos, né, para conferir agilidade e transparência ao processo de avaliação e publicação dos artigos. A gente pretende trabalhar com o DOI também, né, que é um sistema digital onde você consegue identificar, ele é internacional, identificar através, por exemplo, do currículo Lattes dos autores o artigo publicado na nossa revista. O processo de publicação gratuito, embora a gente saiba que muitas revistas têm cobrado para a publicação, a gente pretende ter um processo de publicação gratuito e garantir qualidade e relevância dos trabalhos publicados através de um banco de revisores de renome, né, internacionais e nacionais, para que possam, de fato, avaliar a pertinência, o impacto, o ineditismo daquele trabalho, para que a gente possa ter o convencimento também de outros autores e que a gente tenha um processo, uma revista de sucesso. Então, a gente pretende, a gente avisa em debate, só aceita artigos inéditos, é importante que se deixe isso claro. Com relação à visibilidade nacional e internacional, como eu já falei, indexação em bases como Cielo e Lilacs no final de um ano, e também a classificação no sistema Qualis da CAPES, né, do MEC. Então, através dos programas de pós-graduação que publiquem em nossa revista, a gente pretende já em 2013 ter a revista classificada no sistema Qualis da CAPES. Os editores, nós temos profissionais envolvidos junto à CATEP, aqui da Anvisa. O próprio editor-chefe é o presidente da CATEP, o professor André Gemal, da UFRJ. Editores da Fiocruz, de diferentes unidades da Fiocruz, do Instituto Butantan. A gente também tem um corpo de editores, um conselho editorial formado por profissionais do Inmetro, universidades, própria Fiocruz. E a gente está, no momento, trabalhando os nomes internacionais para compor esse conselho editorial.
A equipe técnica, como eu já disse, já temos uma pessoa que está à frente da Secretaria Executiva e profissionais da biblioteca, informática e comunicação. E aí estão os contatos. De novo, muito obrigada pelo espaço de estar trazendo essa proposta. A gente se alegra muito, está muito motivada. A equipe é pequena, mas está muito motivada na realização dessa proposta. Obrigada. Vou passar para a Vera Bacelar. Ela esteve no lançamento da revista, a Márcia Turcato também. Vera, para comentários adicionais. Sem dúvida nenhuma, o que a gente gostaria só, acho que é de reforçar a importância que é nós termos uma revista como essa, né, que se propõe a conciliar algumas coisas que para nós é muito importante, né? Não só nos trabalhos científicos você ampliar o campo do conhecimento da vigilância sanitária, mas como a questão do debate e do relato de experiências, né? Eu acho que foi durante a abertura, né, o lançamento lá, acho que a Márcia também estava presente, acho que ficou muito claro e muito nítido quanto o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária poderá utilizar isso para fazer uma discussão que vai, sem dúvida nenhuma, não só ampliar o conhecimento mesmo, o campo da prática, mas como a própria consolidação na academia, né? Então, eu acho que era reforçar um pouco a importância que identificamos lá. Eu acho que a Fiocruz, na figura do seu presidente da Fiocruz, né, que esteve presente lá, né, o Dr. William. E eu acho que a ideia de trazer para cá, numa de call aberta, é justamente porque a revista e o conhecimento, ele precisa e é fundamental que ele circule, né? Então, a ideia é que justamente os nossos colegas todos que estão nos ouvindo, né, em todos e nos acompanhando pela internet, né, em todo o Brasil, saibam da possibilidade dessa revista e que encaminhem seus relatos de experiência e seus artigos para que a gente consiga efetivamente colocá-la em prática ainda nesse ano, que eu acho que é o anseio de todos nós, né? Então, acho que é só congratular vocês, né? A Daniela pediu para que também colocasse, ela está participando de um evento que é justamente a discussão das diretrizes da educação junto ao sistema. Então, ela não está em Brasília, né? Por isso que ela não está aqui hoje, né? Mas eu acho que é só colocar para vocês o quanto para nós isso é muito importante, né? E realmente pedir para que nos ajudem nessa divulgação, para que todos os nossos colegas alimentem essa revista, que vai ser muito importante, né? Algum comentário adicional, Agenor, Jaime? Obrigada. Agradeço. Eu gostaria, Isabela, também de... agora ela liga, eu não posso falar. Eu gostaria também de, primeiro, enaltecer a participação do INCQS, o trabalho de vocês, né, que conseguem, além de tudo que já fazem, possibilitar uma oportunidade como essa para o sistema todo de vigilância sanitária, né? Não tenho dúvida que, se nós conseguirmos organizar um pouco, essa é uma preocupação da Anvisa, a produção científica nesse campo, isso deve trazer um outro conjunto de oportunidades, tanto em estimular realmente a produção científica e a publicação de artigos em relação à vigilância sanitária, mas também de proporcionar uma facilidade maior de acesso a essa informação, né? Então, eu acho que é fundamental que o INCQS, inclusive com a história que tem, com o papel que desempenha e com a consistência histórica em produzir conhecimento nesse campo, coordene de fato a revista. A Anvisa, isso é consenso e posso falar tranquilamente em nome dos diretores, nós apoiaremos em tudo que for necessário para que daqui para frente as pessoas se estimulem a escrever os artigos e que a revista possa de fato continuar existindo, manter uma periodicidade, o que é fundamental, né? Então, eu queria que você levasse um abraço grande a toda a diretoria do INCQS, ao Eduardo Leal particularmente, né, ao André Gemal, que vai nos ajudar também em relação à revista e que durante um tempão foi o diretor do Instituto, né, e também aos nossos parceiros, os diretores da Fundação Oswaldo Cruz,
Eu tive a oportunidade já de agradecer ao Paulo Gadelha pessoalmente, mas acho que é importante que você reafirme o agradecimento. Reforçarei. Tá bom? Muito obrigado. Viu? Muito obrigada. Ai, ótimo, ótimo. Já pode fazer a submissão online. Muito obrigada. Um bom dia para você. Muito bom. Bom, passamos então para o item 1.2. O relator, o diretor Jaime, vai fazer uma apresentação que já foi oportunizada para a diretoria colegiada sobre o sistema eletrônico de consultas públicas, o FormSUS, e nós também entendemos que esse é um tema importantíssimo para estar em uma reunião de diretoria colegiada aberta ao público por conta do significado que esse tema tem para a possibilidade de participação cada vez maior das pessoas nas nossas consultas públicas. Jaime. Bom, muito obrigado. Essa apresentação ela vai ser feita pelo Gustavo Trindade, que é o responsável pelo núcleo de regulação da agência, e eu vou fazer só uma breve contextualização dela. Atualmente, as consultas, quando a Anvisa coloca alguma norma em consulta pública, as contribuições que nós recebemos, elas vêm normalmente por e-mails ou vêm por cartas dirigidas à agência, petições dirigidas à agência. Logicamente que a sistematização de todas as contribuições recebidas durante a consulta pública, ela é um trabalho, dependendo do tipo de consulta pública, um trabalho complicado aqui dentro da agência, né, que normalmente leva um tempo significativo e que com a construção, com a disponibilização nessas consultas públicas de alguns sistemas através dos quais as contribuições podem ser feitas, a gente espera que haja ganho nessa sistematização das contribuições e que os temas cheguem para a diretoria colegiada de uma forma mais pautada em elementos de governança dessa consulta pública, ou seja, qual o grau de representatividade que houve durante a consulta pública, se as participações, as contribuições vieram de fato de setores relevantes que vão ser impactados pelaquela norma, uma distribuição pelo país das contribuições e outros dados que são relevantes para a tomada de decisão aqui na diretoria colegiada. Esse sistema que vai ser apresentado, essa forma de participação das consultas públicas que vai ser apresentado hoje, na verdade ele é um dos instrumentos que vem sendo discutidos dentro do núcleo de regulação, não é o único. Existem instrumentos até mais sofisticados do que esse, que permitem um verdadeiro debate dentro da consulta pública, com um participante vendo a manifestação do outro, etc. E esses sistemas eles estão em desenvolvimento. O que já está concluído e vai ser oportunizado agora para um teste piloto é esse que utiliza o formulário FormSUS, que é o formulário do Sistema Único de Saúde, que é um instrumento que já existe no âmbito que já é muito utilizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e que foi adaptado de forma a poder também funcionar para as nossas consultas públicas. Então é mais ou menos essa contextualização em que esse sistema vai ser apresentado, e posteriormente, no decorrer da reunião de hoje, da diretoria colegiada, vai ser apresentada uma proposta de consulta pública a respeito de boas práticas de fabricação de recipientes de medicamentos, que se pretende seja o projeto piloto para a utilização desse sistema. Logicamente, esse sistema não vai obstar também que as contribuições continuem sendo recebidas da forma como já vêm sendo recebidas. E-mail e cartas ou documentos direcionados diretamente à agência. Agora, nós queremos induzir, nós queremos estimular que os interessados nas consultas públicas façam uso desse sistema, porque isso vai facilitar a tramitação e o processamento das contribuições aqui dentro da agência. Gustavo. Bom dia a todos, diretores aqui presentes, demais componentes da mesa e as participantes que estão presentes aqui e assistindo à reunião pública da diretoria. Bom, eu vou me ater basicamente à questão da experimentação desse novo sistema, né, de consultas públicas. A Anvisa faz
essa iniciativa faz parte do programa de boas práticas regulatórias da agência, né, que foi instituído em 2008, e o foco na melhoria das consultas públicas como uma das estratégias aprovadas pela diretoria colegiada. Né. As consultas públicas estão diretamente relacionadas com a competência normativa da Anvisa, né, é uma das principais etapas do processo de regulamentação, e desde a criação da agência já foram realizadas mais de 1.200 consultas públicas. Né. Os principais objetivos das consultas que a Anvisa promove são colher críticas e sugestões para contribuições para tomada de decisão, promover a publicidade e a transparência do processo regulatório e contribuir para a legitimidade do processo regulatório como um todo. O aperfeiçoamento que a gente está trabalhando, ele faz parte agora com o momento que estamos vivenciando no âmbito da agência, do planejamento estratégico, redesenho da estrutura interna da Anvisa, com a criação das novas diretorias e o aperfeiçoamento do programa de boas práticas. Né? Então, desde o final de 2011, a Anvisa vem buscando ferramentas que possibilitam aí o aperfeiçoamento da realização das consultas públicas. O principal objetivo de busca de um sistema é contribuir para a democratização da informação e da transparência, né, na gestão pública, estimular a maior participação da sociedade, qualificar o processo de participação, facilitar e agilizar o processo da compilação e recebimento e análise das contribuições e também colaborar para a tomada de decisão. Os critérios para avaliação das ferramentas, como o diretor Jaime mencionou, nós estamos testando. Primeiro fizemos vários benchmarks em relação à identificação de ferramentas, de mecanismos, e selecionamos alguns. E conforme a nossa última reunião da diretoria colegiada sobre o assunto, o FormSUS seria uma das opções. Então, os critérios que a gente tem utilizado para fazer uma avaliação da ferramenta é a interface com o usuário, a interface com as áreas técnicas da agência no processo de consulta, né? A viabilidade técnica, tanto do ponto de vista de elaboração, extração de dados, como do ponto de vista de compatibilidade tecnológica com as outras ferramentas que a Anvisa dispõe, né? A possibilidade de cruzamento de informações diversas e a adaptação à lei de acesso à informação, na qual a Anvisa está realizando um grande trabalho coordenado pelo gabinete da presidência, né, de adaptar as estruturas da agência, os processos para a questão de cumprimento da lei de acesso à informação. Então, nesse momento, os diretores e quem está acompanhando essa reunião, acho muito importante que nós vamos precisar de um retorno, um feedback dos usuários, né, como é um piloto. Então, nós incluímos, né, nessa proposta de formulário da consulta pública um campo para avaliação dos usuários, para que a gente possa também ter a opinião, né, de quem está utilizando a ferramenta para a gente avaliar a sua implantação. Esse FormSUS, ele é um serviço de uso público desenvolvido e administrado pelo DataSUS do Ministério da Saúde, né, e ele é utilizado para a criação de formulários na web e vem sendo adotado, como o diretor já mencionou, em diversas atividades. Essa vai ser a interface, né, aqui, resumidamente, como que os usuários, né, como que a sociedade poderá participar das consultas, como se dará. Na publicação da consulta pública, será disponibilizado um link, né, com endereço eletrônico, onde as pessoas vão acessar o formulário eletrônico. Ao acessar esse formulário eletrônico, ela vai ver essa primeira página, que é uma etapa de cadastro, né, onde vai ter solicitação de nome, né, e-mail para contato, o número de CPF, o estado e que segmento que a pessoa representa, né, e como que ela teve conhecimento da consulta pública, para a gente, inclusive, em conjunto com a assessoria de comunicação, ir mapeando e trabalhando as estratégias de divulgação das consultas públicas. A segunda etapa é a contribuição propriamente dita, né? Então, como é que será apresentado para os usuários? Nós teremos o texto do artigo, né? Ele visualizará o texto do artigo da norma proposta. Tem um campo para ele fazer a proposta de nova redação, de alteração, de acréscimo, ou se ele quer sugerir a exclusão desse artigo, e um campo para a justificativa. Então, isso se dará com todos os artigos e dispositivos do regulamento para facilitar a proposta as suas contribuições e também depois a análise dos dados, né? Na etapa 3, após a parte de contribuições aos artigos, existe um conjunto de perguntas de avaliação, né, que a gente está
nós incluímos para fazer não só captar a opinião dos participantes da consulta pública sobre a proposta em si, de um modo geral, como também potenciais impactos que eles possam já antecipar no processo de consulta pública sobre a norma proposta, e também uma parte de avaliação desse formulário. Então, a gente solicita que todos realmente participem, né, contribuam fazendo críticas e sugestões a esse formulário, para a gente ver qual é a percepção do usuário sobre a utilização dessa ferramenta. E uma quarta etapa é a geração do protocolo eletrônico. Então, no final da primeira página, os usuários vão visualizar apenas esse botão para avançar para as páginas seguintes. A partir da segunda página, ele já consegue visualizar de voltar para a página anterior, o de avançar, ou esse botão de interromper. Então, essa ferramenta também possibilita que o usuário inicie o seu processo de contribuição, e se a norma for muito grande, ou ele naquele momento não puder continuar, ele pode pedir para interromper, aí será gerado um número... Será gerado um número de protocolo, e com esse número de protocolo ele pode recuperar os dados da consulta pública e continuar com o preenchimento do formulário em outro momento, se assim ele desejar. Ao final, depois de ele concluir todo o preenchimento do formulário, ele seleciona gravar, e também é gerado esse número de protocolo, que ele pode fazer o acompanhamento da sua contribuição no sistema. Além disso, então, nesse primeiro momento, diretores, a gente já identifica assim, uma possibilidade de melhor tratamento da informação, né? Uma interface padronizada, ele é um avanço em relação ao atual formulário que a gente tem, porque ele é no papel, então a gente passou a ter isso de forma eletrônica. Há outros benefícios, né? Por exemplo, essa possibilidade dele enviar uma contribuição e durante o prazo, se ele quiser acrescentar outras contribuições, ele pode solicitar isso no alterar ficha, né? Nessa função que tem aqui, altera ficha, ele vai ter o protocolo que foi gerado, e ele vai poder buscar a ficha dele para poder fazer as suas atualizações, se quiser, durante o período de consulta, né? Uma outra coisa importante é que existe nesse menu aqui uma barrinha dizendo sobre resultado. Qualquer usuário, ao clicar, acessar o sistema e clicar em resultado, vai aparecer para ele um relatório já em tempo real, né, sobre o andamento das contribuições. Então, por exemplo, todos aqueles campos do formulário que tiveram algum preenchimento vão aparecer aqui nesse relatório. Então, por exemplo, de que estados foram as contribuições, né, de que municípios, qual é a posição dos atores que estão se manifestando, quais são as propostas. Então, a gente tem aqui, inclusive, com dados estatísticos que o próprio sistema já gera em tempo real para os usuários que estão participando da consulta pública. Qual é a grande vantagem? Além do usuário poder acompanhar o processo de consulta pública, a dinâmica desse processo, também poder visualizar as contribuições de todos os que estão participando para fomentar o debate em tempo real. Então, isso é um grande avanço, um avanço significativo para poder visualizar as contribuições, se ele desejar. Isso pode ser feito a partir desse busca ficha, que nós temos aqui, é uma ferramenta que o sistema disponibiliza, e ele, apertando esse busca ficha, vai abrir um menu de relatório, certo, para buscar todos os formulários que foram enviados até aquele momento. Então, se ele quiser selecionar por estado, por município, ou por artigo, quero saber, por exemplo, todas as fichas que contribuíram com esse artigo. Ele puxar esse relatório, ele vai ver todas as contribuições sobre aquele artigo em tempo real, né? Essa é uma grande vantagem para o sistema, para o processo de consulta. Ao selecionar esse filtro, né, de clique aqui para selecionar os campos a serem exibidos, essa tela aqui vai aparecer embaixo o resultado dessa pesquisa. Então, o usuário vai poder fazer uma listagem daquilo que ele quer obter de informação para participar do processo, para qualificar o debate. Qual é uma outra vantagem também do sistema, e já também adaptado à Lei de Acesso à Informação? É a possibilidade de exportação de dados. Então, todos os dados do Fórum SUS, é possível que o usuário, se ele quiser exportar para o Excel ou exportar para outros tipos de formato disponibilizados pelo sistema, ele pode fazer isso também. A gente recomenda que, ao exportar dados,
ele utilize o arquivo em formato TXT com esse separador aqui. Porque o Excel, algumas versões do Excel têm limites, né, de campos de extração de dados, e pode ser que na hora de extrair o dado para o Excel, a planilha não comporte, dependendo do volume de contribuições. Então a gente recomenda que, se for fazer uma extração de dados para trabalhar, que seja utilizada aquela outra opção. Bom, essas são as questões, as funcionalidades dessa ferramenta. As vantagens que foram identificadas é a redução da carga administrativa, internamente principalmente, porque as áreas hoje, você tem técnicos que ficam tendo que tabular essas informações, receber análise para poder fazer análise das contribuições. A partir daqui ele vai ter um relatório informatizado, né? Ele vai poder partir para análise de mérito de forma mais direta, então a gente reduz a carga administrativa, maior facilidade para o processo de participação dos atores externos, porque eles vão poder interagir, né, durante a consulta pública, vendo as contribuições dos demais, melhor interface com o usuário. A ferramenta possibilita que o gestor do sistema, se a gente tiver uma prorrogação, por exemplo, do prazo de consulta pública, que a gente possa emitir uma mala direta para todos que estão cadastrados no sistema para dizer, ó, foi prorrogado o prazo da consulta, então a gente permite uma interface melhor de comunicação. Possibilidade de acompanhamento do andamento da CP em tempo real, a possibilidade da ferramenta para gerar relatórios personalizados por qualquer interessado, e a consonância com a lei de acesso à informação, como eu já mencionei. Essas são as vantagens dessa ferramenta. Ela, naturalmente, tem algumas limitações, e a gente fez uma etapa preliminar de testes internos, e que foi apresentado anteriormente à diretoria colegiada, e onde se aprovou a realização de pilotos com essa nova ferramenta. Então, esse será um primeiro piloto com a participação efetiva dos usuários, para a gente melhor avaliar se a ferramenta está adequada para atender as necessidades da agência. Paralelamente a isso, estamos fazendo testes também com outras ferramentas para, ao final, a diretoria poder avaliar qual o melhor instrumento para aprimorar o processo de consulta pública. Obrigado. Gustavo, então, o modelo que vocês conseguiram desenvolver para esse projeto piloto já possibilita a visualização de contribuições entre os participantes da consulta pública? Possibilita em tempo real. Em tempo real. Tempo real. Excelente. Eu acho que os dois principais pontos em relação à utilização desse sistema nesse momento vai ser, de fato, que haja uma utilização dele. Isso é importante, que os participantes dessa consulta, aqueles que normalmente participam de consultas públicas na Anvisa, de fato façam uso do sistema, porque é a partir desse uso que nós vamos verificar que pontos de fragilidade, que pontos positivos existem nele, e que a gente possa aperfeiçoar o sistema a partir dessa utilização, e que deem um feedback para a Anvisa a respeito da operação desse sistema, que é com base nesse feedback também que a gente vai conseguir fazer aperfeiçoamentos no sistema e disponibilizá-los não só em projetos piloto, mas também em todas as consultas públicas que a diretoria colegiada resolver fazer via esse tipo de sistema. Bom, está aberta a discussão. Eu gostaria só de fazer um comentário rápido. Eu não tenho dúvida. Primeiro, o desafio que tem sido para todas as equipes da Anvisa dar o máximo de transparência possível em cada um dos processos de consulta pública, né? De fato, eu imagino que a Anvisa deva ser aí dos órgãos da administração pública que tem buscado cumprir aquilo que se coloca como regra para nós mesmos, de que nenhum ato normativo seja aprovado sem a devida consulta pública, né? Com raras exceções onde nós entendemos que a consulta em nada pode contribuir com uma decisão normativa da diretoria colegiada, nós temos colocado os temas em debate. Alguns geram, claro, muito interesse. Nós estamos brincando aqui, Jaime, que nós vamos reeditar a 117 de 2010 para ver se o sistema funciona mesmo, porque aquela consulta pública gerou mais de 140 mil
manifestações por parte da sociedade. E se o dia que o sistema passar numa dessa, Gustavo, é sinal que ele de fato vai tá apto a qualquer outra consulta pública. Mas de qualquer forma, o que eu acho que é importante é de fato resolver uma questão que nos incomoda também, né? Porque as consultas muitas vezes são muito ricas, o conhecimento por parte de quem participa diretamente com sugestões, ou mesmo das pessoas que não queiram fazer as suas sugestões, mas o conhecimento absoluto daquilo que foi apresentado e fundamentalmente depois do que foi considerado por parte da Anvisa em torno de cada uma dessas colaborações é fundamental. Isso nós sabemos que todos nós estamos preocupados, independentemente dessa ferramenta, em dar essa resposta. Acho que a ferramenta organiza isso e certamente vai estimular a nós mesmos que cada vez mais nós nos aprofundemos nesse retorno à sociedade sobre o processo de participação, mas também estimular ainda mais as pessoas a participarem das consultas públicas, né? O recorde estabelecido de participações com a consulta 117 de 2010, nós esperamos que ele seja insistentemente batido e que nós tenhamos condições de fato de convivermos com consultas públicas que mobilizem mais as pessoas, mas que elas tenham todo o acesso e todo o retorno necessário. Então, eu vi aqui que o Jaime, inclusive, pediu a inclusão na pauta de uma proposta de consulta pública, que a intenção é justamente que essa seja uma já a poder validar a proposição feita com a ferramenta. Agenor. Eu acho que essa proposta ela tem uma perspectiva muito grande para toda a Anvisa, e é um alerta que eu faço, que nós até discutimos rapidamente ontem, e um alerta que eu faço, né, já que o exemplo da 117 foi citada pelo Dirceu, é que realmente as consultas públicas ela possa orientar as pessoas que têm interesse a responder a uma consulta, e não transformar a consulta pública numa consulta plebiscitária. Não é isso. Quando a Anvisa coloca um assunto em discussão, ela não quer saber se as pessoas são contra ou a favor simplesmente. Ela quer saber se é contra por quê, se é a favor por quê, qual a alteração, qual a modificação que possa ser colocada para aperfeiçoar aquele assunto que está em pauta. No caso da 117 aconteceu isso, foram mais de 120 mil cartas recebidas e tinha apenas 36 sugestões de melhoria do assunto que estava, né? Quer dizer, 120 e tantas mil foram apenas mensagens, tá certo, de pessoas que se dizia contra ou a favor, mudando completamente o aspecto daquela proposta. Eu sempre reforcei, aquilo não era uma consulta plebiscitária, tá certo? Aquilo era uma consulta pública. E eu acho, Dirceu, que esse processo ele vai dar uma visibilidade, uma previsibilidade muito grande, até porque a gente vai ter que ter um componente muito importante nas áreas técnicas para abrir a possibilidade do debate, tá certo? E principalmente estar aberto para assumir aquelas proposições que podem ser realmente proposições de melhoria às propostas que nós estamos colocando para a sociedade checar e trazer as informações que ela julgar conveniente. Obrigado. Mais alguma consideração, Gustavo? Só mais um esclarecimento adicional, um aspecto importante, é que o sistema, essa ferramenta do Fórmula SUS, ela também permite que os usuários possam anexar documentos, né? Então, assim, não só fazer as contribuições, mas também anexar documentos. E a disponibilidade dessa ferramenta, nós tivemos uma reunião com o coordenador do DataSUS, né, sobre a questão de capacidade de recebimento de dados, informações, e eles nos deixou bastante tranquilos em relação à estrutura e à capacidade, porque ele inclusive disse que isso é realizado pelo DataSUS e a capacidade do sistema, inclusive, seria até superior à nossa
necessidade. Mas é claro que, como é um piloto, vai ser bom para a gente ir testando, né, a ferramenta na prática. Acho que era isso. Bom, eu espero que com a gente tem outro tema que pode virar consulta pública hoje e eu tenho certeza que falta de tema para poder testar o sistema não vai existir, né? Não havendo mais nenhuma consideração, Gustavo, agradeço. Acho que cabe também reconhecer o trabalho do NUREG no desenvolvimento dessa ferramenta e que certamente vai tornar ainda mais, nós vamos ganhar pontos naquele item da transparência que faz parte dos indicadores do nosso contrato de gestão, né? Eu passo então imediatamente para o item 1.3. Nós vamos realizar no Congresso Nacional, nos dias 8, 9 e 10 de maio, a primeira semana de vigilância sanitária no Congresso Nacional, com o tema Anvisa e o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Há um esforço grande da coordenação de assuntos parlamentares na organização desse evento e nós entendemos por bem, uma vez que até o dia da realização da semana nós não teremos outra reunião aberta ao público, que o Marcos Paulo, que é o coordenador da área, pudesse fazer uma breve apresentação aos diretores, aos presentes e às pessoas que acompanham a reunião pela internet, de como é que está estruturada a proposição da semana, da primeira semana da Vigilância Sanitária no Congresso Nacional. Marcos Paulo. Olá. Bom dia a todos os participantes da mesa, bom dia, presidente, doutor Jaime, doutor José Agenor, adjuntos. Então, dando continuidade à deliberação da ADCOL de realizar a primeira semana da Vigilância Sanitária no Congresso Nacional, venho aqui trazer como está hoje a programação prévia, né, quase na sua totalidade definida, faltando apenas alguns ajustes no que se relaciona à aprovação das audiências públicas nas comissões temáticas da Câmara e do Senado. Então, voltando a uma breve introdução, a Anvisa, há 5 anos, ela apresenta o relatório de atividades ao Congresso Nacional com o objetivo de prestar contas das atividades desenvolvidas e esse ano tivemos a ideia de fazer um evento ou uma atividade um pouco maior, né? Além de prestar contas, a ideia também é fazer uma discussão sobre o papel da Anvisa para atender as demandas no novo cenário nacional e mundial. Então, poderia passar o slide? Essa semana ela vai estar do dia, inicialmente era prevista para o dia 8, agora vamos ter uma atividade no dia 7, que vai ser uma audiência pública, mas ela tem como tema a Anvisa e o desenvolvimento social e econômico do Brasil, né? O objetivo geral é de prestar contas ao Congresso Nacional das atividades realizadas pela Anvisa e debater sobre as propostas institucionais de aprimoramento do papel da agência para atender às necessidades do novo cenário nacional e mundial. Público-alvo, aproximadamente 500 pessoas no seminário, que vai ser no auditório Petrônio Portela do Senado Federal, sendo parlamentares, profissionais de saúde, entidades que têm relação direta com a Anvisa, principalmente as que participam do Conselho Consultivo, das câmaras técnicas, das câmaras setoriais, formadas por membros da comunidade científica, por representantes da sociedade civil organizada, instituições da administração pública e do setor regulados pela Anvisa. O seminário ele vai ocorrer no dia 8/5/2012, momento que vai ter a recepção dos participantes a partir das 8h30, às 9 horas, uma mesa de abertura solene, com a participação de autoridades do Poder Legislativo, do Poder Executivo, da Academia, dos municípios, dos profissionais de saúde, todos participantes dessa mesa, e também a sessão solene de entrega do relatório de atividades 2011 para o Congresso Nacional. Às 10 horas, tem a primeira mesa redonda, os desafios da regulação sanitária e desenvolvimento social e econômico do Brasil.
coordenada pelo senador Humberto Costa, a participação do Dr. Disseu, presidente da Anvisa, Alexandre Teixeira, secretário executivo do MIDIC, falar um pouco do desenvolvimento econômico, Tiago Facão, secretário extraordinário para a superação da extrema pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social, para falar um pouco do desenvolvimento social, o deputado Newton Lima, que é um membro do Conselho de Altos Estudos e Inovação Tecnológica da Câmara dos Deputados, Robson Braga, que é o presidente da CNI, e a senadora Cátia Abreu, presidente da Confederação Nacional da Agricultura. Tem um intervalo ao meio-dia do almoço. Na parte da tarde, às 14 horas, tem um painel Avanço na Gestão Institucional da Anvisa, coordenada pelo senador Francisco Dornelles. Os diretores da Anvisa vão participar, o expositor dessa mesa principal, Dr. Disseu Barbano, participação do Jorge Dedal, que ele é o presidente da Câmara Técnica de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade da Presidência da República, e o deputado federal Rogério Carvalho. Às 15 horas, uma mesa redonda sobre análise de impacto regulatório, transparência, comunicação e participação social, as boas práticas regulatórias da Anvisa, coordenada pelo senador Valdir Raupp, participação dos diretores da Anvisa, o expositor principal dessa mesa, o Dr. Jaime César, participação do Luiz Alberto dos Santos, subchefe de análise de acompanhamento de políticas públicas governamentais da Casa Civil e coordenador do PROREG, deputado Narciso Peronde, da Frente Parlamentar da Saúde, deputado federal Dr. Ubiali e um membro do Conselho Nacional de Saúde, que vai ser definido. Às 16 horas tem um intervalo, às 16h20 tem uma mesa redonda, vigilância sanitária no contexto das políticas públicas, linha do tempo, coordenadora vai ser a senadora Vanessa Graziotin, os diretores da Anvisa, o expositor principal, o Dr. José Agenor. A mesa vai ser composta pelos ex-diretores presidentes da Anvisa. Estamos tentando confirmar a presença do Dr. Gonçalo, Dr. Dirceu Raposo, Dr. Cláudio Merovitch. Tentamos confirmar também a presença do ex-ministro Adib Jatene, deputado Saraiva Felipe, ex-ministro e membro da Comissão de Seguridade Social e Família. O seminário encerra a previsão às 18 horas, no dia 8, na terça-feira. E, além do seminário, temos a proposta de realização de audiências públicas nas comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Previamente tem, faltando apenas um detalhe de confirmação, mas que já está conversado com o presidente da comissão, faltando só a aprovação dos membros, que no dia 7/5, que é a segunda-feira, às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, vai ter transmissão ao vivo pela TV Senado, Rádio Senado e pelo site do Senado, uma audiência pública para debater o direito do consumidor, consumo seguro e saúde. O diretor responsável por essa atividade é o Dr. José Agenor, seu adjunto Dr. Neilton, e os convidados foram o Departamento DPDC do Ministério da Justiça e o Departamento de Qualidade do Inmetro. Nesse momento também vai ter uma breve explicação e abertura e falar um pouco das atividades que ocorrerão durante toda a semana. Na quarta-feira, às 9 horas da manhã, na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, tem a apresentação do relatório de atividades da Anvisa 2011. Vai ser aberto um espaço antes da reunião deliberativa da comissão, com a participação aí de todos os diretores nessa prestação de contas. Na parte da tarde, na quarta-feira, no dia 9/5, às 14h30, a representação brasileira do Parlamento do Mercosul vai ter um debate sobre a atuação da Anvisa no âmbito internacional. O diretor responsável por essa atividade, Dr. Disseu Barbano, convidados o Ministério das Relações Exteriores, a OPAS e o Ministério da Saúde. Na parte da tarde também de quarta, simultaneamente vai ocorrer na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados uma audiência para debater a regulação sanitária e o mercado de agrotóxicos, como diretor responsável dessa atividade, Dr. José Agenor, os convidados ainda a definir. Na quinta-feira de manhã, temos 3 audiências públicas ocorrendo de forma simultânea. Na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, o tema Anvisa e a implantação da logística reversa de medicamentos. O responsável por essa mesa, o Dr. Jaime César. Convidados, Ministério do Meio Ambiente, CONAS, Interfarma e Abrafarma. A parte na Comissão de Agricultura do Senado também vai ter o tema Regulação Sanitária e Mercado de Agrotóxicos, coordenado pelo Dr. José Agenor. E na Comissão de Trabalho, dados,
O tema vai ser a gestão de pessoas para amparar as ações de vigilância sanitária. O responsável, o Dr. Disseu Barbano. Os convidados são os representantes dos servidores de forma mais direta na Anvisa, são representantes da FENASP, do Sinagências, da ANER e da Univisa. A abertura oficial do evento ocorrerá no dia 8 de maio, às 9 horas, no auditório Senador Petrônio Portela, do Senado Federal, e contará com a presença do excelentíssimo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A atividade do seminário ela é aberta ao público em geral. A confirmação de presença pode ser feita pelo e-mail cerimonial@anvisa.gov.br. Obrigado e coloco à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. Bom, eu vou só, primeiro, agradecer ao Marcos Paulo, à equipe, porque eu entendo que, além da apresentação do relatório de atividades de 2011, que vem sendo feita já há alguns anos, de fato, nós precisaríamos dar consequência dentro do Congresso Nacional ao conteúdo do relatório, né? E essa possibilidade de fazer o seminário com esses temas que estão aí, né? O desafio da regulação e desenvolvimento social e econômico, os avanços na gestão institucional, a questão da análise de impacto regulatório e a questão das políticas públicas, a linha do tempo, chamando aqui os ex-presidentes da Anvisa, é uma oportunidade ímpar de comunicação mais profunda e abertura de um debate também mais saudável, em termos de ter tempo de discutir as questões de interesse da vigilância sanitária dentro do Congresso Nacional, né? Eu me lembro o dia que nós aprovamos a realização da semana, e que todos os diretores estavam bastante esperançosos de conseguir fechar uma programação que fosse exequível e possibilitasse a maior amplitude possível de debate. Se nós conseguirmos fazer esse seminário contando com essas autoridades na abertura, e ainda essas 7 sessões em audiências públicas nas comissões, tanto do Senado quanto da Câmara, de fato a Anvisa conseguirá, dentro do Congresso Nacional, um espaço muito privilegiado para tratar dos temas de interesse da saúde e da vigilância. Claro que não tem como controlar a agenda do Congresso Nacional e nem imaginar que não haverá outros temas concorrentes com esses numa agenda do Poder Legislativo, mas de qualquer maneira conseguir estruturar essa agenda e executar essa semana, eu imagino que vai ser mais um marco que a Anvisa deixa de relacionamento com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, de prestação de contas, de discussão, de transparência e de disponibilidade de discutir temas que são do interesse do parlamento, mas que são a base da nossa agenda de trabalho também. Eu queria já, de pronto, agradecer o empenho de todos no fechamento dessa agenda e que eu imagino que, se concretizar da forma que está, nós vamos ter uma grande semana da vigilância sanitária no Congresso Nacional. E já de pronto também parabenizar o Marcos Paulo pela condução do trabalho e abrir para discussão. Alguma manifestação? Agenor? Só queria fazer só 2 perguntas ao Marcos Paulo, porque quando ele me procurou na semana passada para conversar, ainda não havia a confirmação da realização da semana. Eu não sei se, em função das agendas concorrentes que o Disseu colocou, se existe já alguma confirmação ou não da realização. Segundo lugar, é o seguinte, está ali colocado, que você colocou, que naqueles temas que eu estou lá designado para coordenar, está falando convidados a definir. Eu estou achando estranho porque nós tínhamos definido. O pessoal não mandou para vocês, porque a gente tinha feito essa definição dos
dos convidados. Eu acho que, e uma terceira questão que eu acho que é importante, pegando uma fala do Dirceu, é que realmente eu acho que está na hora dessa discussão a gente poder conversar realmente com o Legislativo algumas questões que são importantes. Primeiro, o próprio papel da Anvisa, o que significa a Anvisa como agência reguladora na área de saúde, tá certo? O que significa isso? Que vez por outra aparece na imprensa e fala de parlamentares de proposições de estruturas que são concorrentes com a Anvisa, e a gente sabe tranquilamente que essas proposições concorrentes é exatamente porque alguns consideram que a Anvisa exerce o seu papel na defesa da saúde das pessoas com um certo radicalismo. E defender a saúde das pessoas, no meu entendimento, nunca é radical. É nosso dever, é nossa obrigação e está consagrado na Constituição Federal. Eu acho que seria oportunidade para a gente discutir mesmo aquilo que ontem, por exemplo, nós discutimos muito com o Gustavo, quando nós estávamos discutindo a questão da agenda regulatória, a questão daquilo que a gente entende para a área de saúde, o que é impacto regulatório, tá certo? Porque a tendência de você analisar impacto regulatório é você visar única e exclusivamente o impacto que possa ter nas condições econômicas, financeiras e comerciais, e deixa secundariamente a questão da saúde apenas tangenciada. Eu acho que é um momento ideal para a gente discutir isso. Eu acho que a gente tem que aflorar isso nessa discussão e discutir isso com muita tranquilidade. Até porque, quando a Anvisa foi criada, ela foi criada exatamente pelos desmandos que existiam nessa área e precisava de ter uma agência com autonomia, com poder político, com poder técnico, tá certo? Para colocar que a saúde das pessoas, ela está em primeiro lugar nos objetivos e na missão dessa agência. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade rara para a gente fazer isso, e por isso que nós precisamos de ter essa confirmação o mais rápido possível. Obrigado. Só, Agenor, respondeu o que é simples, né? A semana está confirmada, sim. Amanhã, as comissões que ainda não aprovaram as audiências públicas, tudo ajustado com os presidentes das comissões para, nas sessões de amanhã e depois, eventualmente, aprovarem a realização dessas consultas. A participação, inclusive, do ministro prevista para a abertura no dia 8 de maio às 9 horas, também confirmada. Que vai haver uma atividade no dia 7, porque o senador Paulo Paim faz as audiências da Comissão de Direitos Humanos às segundas. Então, essa audiência integra a semana, mas vai acontecer na segunda-feira às 9. A abertura é no dia 8, que é o dia também que acontece o seminário e a sessão solene de entrega do relatório de atividades da Anvisa para o Congresso Nacional. Então, foram feitas as avaliações da oportunidade da agenda no Congresso Nacional e aquilo que eu disse, de qualquer forma, sempre vai haver uma agenda concorrente e nós não vamos conseguir escolher muito qual será. Nesse momento, há uma agenda concorrente importante, mas ainda assim há um entendimento da nossa coordenação de assessoria parlamentar e da assessoria do próprio Ministério, que a semana deve ocorrer nesse período, né? Em relação à questão dos nomes, eu acredito que o Marcos Paulo está só aguardando até para que a gente possa... acho que não encaminharam para ele. Bom, pediu a palavra a Eliana Pinto. Bem, eu quero parabenizar a Anvisa pela realização dessa semana no Congresso Nacional. Entendendo que a representatividade no país, via o parlamento, é óbvio, se fortalece com a agenda da Anvisa nesse local específico. Entendo que a composição está muito boa e gostaria de sugerir a inclusão da ouvidoria na mesa do dia 8, em que o Jaime participará e que trata do tema análise de impacto regulatório, transparência, comunicação e participação social.
Eu entendo que a ouvidoria deverá participar dessa mesa, porque nas agências a ouvidoria se coloca como a consciência crítica da gestão. Trazer para a população, dizer para a população esse espaço em que ela poderá participar para dizer o que pensa a respeito das agências reguladoras é importante, e eu entendo que é um tema que ainda precisa cada vez mais ser fortalecido. E nas agências reguladoras, a gente percebe que este modelo de ouvidoria, com essa capacidade, essa competência, é um fato inovador no país, para o serviço público federal e para o serviço público brasileiro. Por isso, eu gostaria de sugerir a participação da ouvidoria nessa mesa redonda, às 15 horas, que trata do referido tema. Bom, eu acredito que não haja nenhum problema. A previsão inicial era que os diretores da agência participando abordariam todos os temas relativos àquela questão, mas eu não vejo nenhum problema que a ouvidoria seja integrada nessa mesa. O Marcos Paulo trabalha com isso e trata de organizar depois com você, Eliana. Mais alguma manifestação? Marcos Paulo, obrigado, e fica desde já o convite para as pessoas que estão aqui presentes e também para aquelas pessoas que estão acompanhando a reunião da diretoria via a internet. Nós temos aí o item 1.4, que tem horário marcado para acontecer, e a necessidade de uma inversão na pauta. Eu sugeriria passar ao item 2.1.1, que é a proposição de consulta pública que dispõe sobre critérios para agrupamento em famílias de produtos para diagnóstico de uso in vitro para fins de registro e cadastro. Tem uma apresentação prevista por parte da GTPS. Bom, só passar um informe rápido sobre o lançamento e a abertura oficial da exposição Emagrece Brasil, a obesidade pelo olhar da infografia. Nós devemos ter a abertura oficial dessa exposição, que acontece aqui na Anvisa, de hoje, 24 de abril até 25 de maio, estará aberta a visitação pública das 8 às 18 horas, fruto de uma iniciativa de uma editora que conta com o apoio do governo federal, notadamente os Ministérios da Saúde, da Educação e dos Esportes. Foi lançada em São Paulo no mês passado, no mês de março, uma exposição que tem como objetivo chamar a atenção das pessoas para questões relacionadas à alimentação. São 32 painéis em 5 estações diferentes. Uma delas que trata da jornada de um sanduíche até virar energia, por dentro da gordura, quando você está acima do peso, a força dos exercícios e os números do problema da obesidade. É um projeto que reuniu infografistas da editora Abril, que em parceria com outras empresas privadas e o governo federal desenvolveu então esse conjunto de painéis abordando a questão do problema relacionado à obesidade. Eu tomei conhecimento dessa exposição quando fui convidado pelo ministro Alexandre Padilha para a abertura oficial da exposição em São Paulo. Na ocasião, contou com a presença dos ministérios que apoiam a iniciativa, o Ministério da Educação, o Ministério dos Esportes e o Ministério da Saúde, cuja representação do ministro foi feita por mim. E, no nosso entendimento, a vinda para Brasília dessa exposição, ela se insere no contexto da campanha que nós desencadeamos
no final do ano passado, tratando de esclarecimentos públicos sobre os problemas relacionados à obesidade e que se relacionavam com a decisão da Anvisa no final de 2011 retirou os produtos inibidores de apetite do mercado. Então, nós temos o prazer de contar aqui na sede da Anvisa com essa exposição. Já temos agendadas visitas de universidades, escolas públicas e privadas de Brasília que terão à sua disposição ônibus para o deslocamento até a sede da Anvisa. E ao meio-dia nós vamos ter o prazer de interromper aqui a reunião de diretoria colegiada e convido não só os diretores que já estão convidados, mas também os presentes a que nós possamos nos deslocar até aqui o outro bloco para a abertura oficial dessa exposição. Eu acredito que nós estamos aí com a dificuldade com o pessoal que vem. A Letícia já chegou? Ah, tá bom. Então, eu vou passar o item 2.1.1, proposta de consulta pública que dispõe sobre os critérios para agrupamento em famílias de produtos para diagnóstico de uso in vitro para fins de registro cadastro que são registrados na Gerência Geral de Tecnologias e Produtos para a Saúde. Nós temos aqui a gerente da Gerência de Dispositivos de Diagnóstico in Vitro, a Letícia Seixas, que vai fazer a apresentação da proposição de consulta pública aos demais diretores. Letícia, bem-vinda. Obrigada, doutor Barbano. Bom dia a todos os diretores, a todos os presentes. Bom, nós estamos aqui para apresentar uma proposta de regulamentação feita pela Gerência de Produtos para Diagnóstico de Uso in Vitro, que tem por objetivo criar alguns critérios para o agrupamento de produtos para diagnóstico, principalmente no que diz respeito a quantitativo. Hoje, nós temos o agrupamento de famílias definido pela RDC número 97 de 2000, que tem a abrangência para toda a Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde. Então, ela define o agrupamento de famílias, mas ela não estabelece critérios para o agrupamento desses produtos ou delimita o quantitativo de processos de produtos em cada processo de registro. Quais são as dificuldades da área? Bom, passados aí 12 anos que a gente já tem desses processos de família, a gente foi cada vez ganhando uma experiência maior e percebendo várias dificuldades. Primeiro, é que não existia uma definição de quais tipos de produtos podiam ser agrupados em família. E a falta desses critérios levava a um grande número de exigências técnicas nos processos de registro, porque algumas empresas classificavam indevidamente alguns produtos como família, quando não eram. A ausência de delimitação do número de produtos por cada processo. Então, a gente tem algumas famílias que chegam a ter 400 produtos dentro de um mesmo registro. Isso traz morosidade no momento da análise. Um técnico gasta, às vezes, 1, 2 semanas com um processo para conseguir analisar. Traz também, e tem trazido cada vez com maior frequência, problemas sérios na migração dos dados do sistema de peticionamento eletrônico e, no momento da publicação, dificuldade para a digitação dos dados por parte do setor regular do nosso peticionamento eletrônico. Eles não conseguem digitar todos os produtos de uma família no sistema e acabam protocolando petições manuais. Essas petições manuais, elas trazem um retrabalho para os técnicos, que têm que passar todos os produtos daquela família para o DataVisa, aumentando a possibilidade de erros e retificações consequentes. Né? Então, a gente tem verificado cada vez um número maior de retificações, a gente tem verificado
cada vez uma demora maior para análise desses processos de registro de famílias, e aí nós acabamos propondo uma regulamentação, justamente tentando sanar todas essas dificuldades que acontecem não só para a gerência internamente, como também para o regulado no momento em que ele vai peticionar o registro de seus produtos. Então, essa regulamentação ela é bem simples, bem curtinha, ela estabelece os critérios de agrupamento de produtos para diagnóstico in vitro, fixando uma relação que é disponibilizada no site da Anvisa, porque você tem que ter uma certa flexibilidade para alterar esses grupos. Hoje a gente conta com 10 grupos de famílias possíveis e limita a 20 o número de produtos que podem ser registrados no mesmo processo. Então, o nosso objetivo é dar agilidade ao processo de registro, minimizar riscos de erros, né, e dar uma resposta mais ágil ao setor regulado no que diz respeito a esses agrupamentos. E é isso. A proposta é simples. Nós estamos propondo na regulamentação. 20. Bom, está aberta então a discussão, aberta a palavra, a manifestação dos diretores. Jaime. Bom dia. Eu tenho 3 observações. As duas primeiras são mais simples, diz respeito ao artigo 8º e 9º. Em relação ao 8º, que trata de revogação de dispositivos da 97, eu creio que teria que se indicar os dispositivos que estão sendo revogados expressamente, especificamente. Bom, a gente vai avaliar como pode fazer isso. Na realidade, a 97 ela vale para toda a gerência geral e a gente simplesmente está retirando a área de diagnóstico, mas a gente procura especificamente o artigo e cita. Isso, eu acho importante porque aqui está uma revogação, fica parcialmente revogada apenas no que concerne a sua aplicação a produtos diagnósticos de uso in vitro. Eu creio que, se eu estou entendendo bem, o que se pretende aqui é dizer que a 97 não se aplica mais para diagnóstico in vitro e essa aqui vai se aplicar. Então, eu creio que isso daí pode ficar mais claro. E apenas um ajuste de redação no artigo 9º que precisa ser só uma questão de técnica de redação, técnica legislativa. Ok? A minha pergunta mais relacionada ao mérito da questão diz respeito ao artigo 6º. Pelo que eu entendi, nós temos atualmente produtos para diagnóstico in vitro registrados como família em número de mais de 20. Exatamente. Bom, a partir do momento que nós estamos limitando a 20 esses registros, qual o tratamento que nós pretendemos dar aos registros vigentes? O normativo ele tem uma regra de transição. É o artigo 7º, ele fala que os registros e cadastros concedidos em conformidade com a RDC devem se adequar a ela no momento da revalidação. Então, até o momento da revalidação, os registros continuam como estão. Agora, na revalidação, ele vai ter que abrir novos processos de registro para aqueles que ultrapassarem o número de 20 produtos. Ele vai manter numa família 20 produtos e vai adequar os outros em outros registros. Aí a gente tem uma regulamentação, que é a RDC número 3 de 2010, de prioridade de análise, que já prevê que nesses casos de desmembramento de processos, esses processos eles têm prioridade de análise. Então, seriam análises que seriam feitas praticamente ao mesmo tempo. Perfeito, está bem claro. Eu só vou recomendar a vocês que durante agora o processo de consulta pública se converse com a área de certificações da GGIMP para medir eventual impacto que essa mudança nos registros que estão com mais de 20
produtos registrados dentro da mesma família pode ter em relação às certificações? Creio que nós não teremos nenhum impacto, porque um dos critérios de família preconizado é que ele seja do mesmo fabricante. Então, o fabricante ele já está certificado, ele já possui o certificado de boas práticas de fabricação e, consequentemente, ele se aplica a todos os produtos fabricados naquele mesmo local. Então, sugiro que seja feita uma consulta formal à GGIMP e encartada no processo para a gente ter a dimensão exata de eventual impacto que possa ter. Tá, ok? São essas minhas observações. Muito obrigado. Max. Não, só uma... Tá funcionando, Max. Aí. Fazer uma observação na consideração do Dr. Jaime, e levando em consideração também o que foi dito da área técnica. Não está funcionando, Max. Troca com... Fazer uma observação na consideração do Dr. Jaime, considerando também a consideração da área técnica, com relação ao artigo 8º, que, segundo a área técnica, essa é uma norma que tem um aspecto geral, a 97. Né? E aí ela especifica para diagnóstico in vitro nesse ponto aqui. Pode ser que esses dispositivos que a gente venha trazê-los expressamente para serem revogados, tratem de uma questão geral, e a área técnica pode ter dificuldade, e se a gente revogar expressamente aqui nessa RDC, vai estar revogado na norma geral. Se for essa a situação, e aí eu entendo que não haveria necessidade de uma revogação expressa nesse caso, considerando que essa é uma RDC específica posterior, ela é específica e é posterior a 97. E aí se aplica para esses casos específicos. Então precisa levantar isso, a área técnica. Se for essa dificuldade, aí eu sugiro à diretoria que a área técnica procure a procuradoria, a gente conversa a respeito desse assunto e trago para vocês com relação a essa observação do Dr. Jaime. Tá certo. Compreendeu, Jaime? Vale lembrar que a Procuradoria, inclusive, já havia indicado no parecer que precisa tratar melhor de como é que vai relacionar essa norma com a RDC 97. Eu acho importante, eu vou sugerir dessa forma, que antes da publicação do texto, que a GTPS resolva junto à Procuradoria qual é a melhor forma. Eu acho que há um entendimento, o Max e o Jaime captaram bem, talvez não seja possível revogar dispositivos específicos. O que é necessário é verificar como é que se preserva o espírito desta norma agora, no sentido de que ela é a norma que terá relacionamento direto com os dispositivos de diagnóstico e deixando de tal forma a 97 de fazê-lo, né? Acho que isso é importante que se esclareça. Outra questão tem a ver com a pergunta também do Jaime. Nós já temos processos tramitando de renovação de registro. É importante também salientar que a norma se aplicará aos processos protocolizados após a publicação da norma. Então, isso é importante e fundamental também que se preserve, porque nós sempre temos aí a preocupação de que já existem processos aqui em tramitação, assim como já existem processos prontos, sendo protocolizados. Então, talvez a indicação no artigo 9º resolve uma parte que são os 30 dias de tempo. Agora, tem que deixar claro aqui que os processos já requeridos de renovação de registro vão ficar na norma antiga. Eu sei que esse é o espírito da GTPS, mas é só para evitar depois dificuldade para a própria equipe técnica ou para o setor que protocola os pedidos. Sem problema. Mais alguma consideração? Bom, então, não havendo considerações adicionais, com as ressalvas que foram feitas em relação à consulta à GGIMP sobre impactos na certificação,
a questão da solução da redação do artigo 8º, deixando claro que a revogação precisa ser melhor esclarecida em relação à RDC 97. Essa questão dos prazos da vigência de 30 dias, mas preservando os processos que já foram protocolizados, eu coloco então a proposição de consulta pública pelo prazo de 30 dias em votação. Jaime. De acordo. Agenor. Também muito de acordo. Então fica aprovada por unanimidade a submissão da norma à consulta pública com as ressalvas já anotadas. Conforme então nós havíamos informado, nós vamos suspender a reunião nesse momento, marcando o reinício para as 14 horas, e convido então os diretores e os demais presentes para nos deslocarmos aqui até o outro prédio para a abertura oficial. Isso, depois disso, às 2, a abertura oficial da exposição Emagrece Brasil, na sede da Anvisa e aqui em Brasília. Obrigado, e retornamos às 14. Obrigado, Letícia. Obrigado à equipe toda da GTPS. Eu acho que o pessoal da SEG